Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Aqui é a professora Adriana. Hoje a nossa aula tem como tema Evolução dos modelos atômicos, parte 2. Vamos lá? Eu começo perguntando: vocês sabem explicar as diferentes cores dos fogos de artifício? E por que alguns fungos brilham no escuro? E por que aquelas portas de shoppings, elas abrem instantaneamente como se fosse mágica quando nos aproximamos a ela? Pois é, essas e outras questões podem ser respondidas compreendendo a constituição da matéria. E é exatamente o modelo atômico de Bohr que nos permite as respostas a essas questões. Vamos ver por quê? Primeiramente, vamos fazer um passeio para entender o contexto das descobertas científicas daquele período. E eu cito primeiro a contribuição de Max Planck, por volta de 1900. Ele propôs a teoria de que a luz seria constituída por ondas eletromagnéticas com energia que se difundia em pacotes de energia, denominada quantum no singular e quanta no plural. O que é isto, professora? São fótons de luz, fótons de energia. E a energia do fóton, ela pode ser calculada como sendo a constante de Planck vezes a frequência da radiação. A constante de Planck tem o valor 6,63 vezes 10 elevado a menos 34 joules segundo. Essa constante foi determinada, gente, através de cálculos, ok? Outra contribuição foi de Albert Einstein, em aproximadamente 1905. Ele usou a proposta apresentada por Planck e conseguiu explicar o efeito fotoelétrico, que consiste na emissão de elétrons por um material, geralmente metálico, quando exposto a uma radiação eletromagnética como a luz. E a energia, ressalto mais uma vez, é a constante de Planck vezes a frequência da radiação. Então vamos entender as ondas. Gente, as ondas, elas podem ser eletromagnéticas ou mecânicas. As ondas eletromagnéticas são aquelas que não precisam de um meio material para se propagar. Eu cito como exemplo micro-ondas, a própria luz do sol, ondas de rádio, ondas de TV. Já as ondas mecânicas, elas precisam de um meio material para se propagar. E como exemplo, eu coloquei aqui para vocês a onda do mar e as ondas sonoras produzidas por um instrumento musical, ok? Aqui eu coloquei a representação de uma onda. Vejam que eu tenho o comprimento de onda representada pela letra grega lambda. O comprimento de onda corresponde à distância entre duas cristas ou picos, ou então a distância entre dois vales, entre duas depressões da onda. E a velocidade de propagação desta onda pode ser calculada pelo comprimento de onda vezes a frequência. Assim, gente, nós temos 3 pontos importantes. Primeiro, quanto maior for a frequência da onda, maior será a energia transportada por ela. Segundo, o comprimento de onda e a frequência são inversamente proporcionais. Terceiro, onda é uma perturbação que se propaga transportando energia, mas não matéria, ok? Outra contribuição foi de Newton, em aproximadamente 1672. Ele realizou experimentos e fez a decomposição da luz através de um prisma e obteve um espectro contínuo, que é a soma de todas as frequências formando a luz branca. Isso acontece, pessoal, quando a luz do sol passa por gotículas de água e forma o arco-íris. Então, a gotícula de água, ela funciona como se fosse um prisma para decompor a luz branca, certo?
Olha aqui nessa imagem, antes de falar de Niels Bohr. Nós temos aqui uma imagem que mostra diferentes comprimentos de onda. E nós temos a região do visível, que corresponde ao espectro visível. E esta é a região que nosso olho consegue enxergar. Nós temos outros comprimentos de onda, outras frequências que nós não conseguimos enxergar. Eu cito as ondas ultravioleta, ondas de raio-x, raios gama, as ondas infravermelho, micro-ondas e ondas de rádio, tá bom? Gente, em 1913, nesse contexto de estudo da luz, das ondas eletromagnéticas, do comportamento da luz, Bohr publicou sua teoria atômica. E mais tarde ele ganhou o Prêmio Nobel por conta deste feito. O que Bohr fez? Ele observou espectros de emissão do hidrogênio e ele verificou que quando o gás hidrogênio era submetido a uma fonte de energia, ele emitia luz e esse espectro era descontínuo, diferente da luz branca. Vejam aqui, dá uma olhadinha. Aqui, essa primeira imagem aqui mostra o espectro do gás hidrogênio, do elemento químico hidrogênio. Observem que nós temos aqui um espectro descontínuo, onde nós temos raias. Essas raias, gente, correspondem aos níveis de energia. E cada espectro apresentava determinada frequência eletromagnética. Mais tarde, outros cientistas estudaram diferentes elementos químicos, como o hélio, o neônio, o mercúrio, e cada um desses elementos tinha um espectro específico que permitia identificar os elementos químicos. Com base nisso, Bohr ele estabeleceu os seus postulados, as suas conclusões. Quais são elas? Primeiro, o elétron move-se em órbitas circulares em torno do núcleo. Segundo, a energia do elétron permanece constante em uma dada órbita. Terceiro, o elétron oscila para níveis mais externos ao absorver energia. Nível mais externo é o nível mais afastado do núcleo, tá, pessoal? E quarto, o elétron, ele oscila para níveis mais internos, ou seja, mais próximos ao núcleo, ao liberar energia. Eu coloquei aqui para vocês algumas imagens que ajudam a entender o modelo atômico de Bohr. E realmente o modelo corresponde a uma proposta que nos ajuda a compreender as características, os fenômenos observados pelos materiais. E Bohr, ele propôs esse modelo aqui, ó, que pode ser representado o núcleo contendo prótons, nêutrons e a eletrosfera dividida em camadas. Quais são as camadas? K, L, M, N, O e P. Ressalto que cada camada comporta uma quantidade específica de elétrons, uma quantidade máxima de elétrons, né? A camada K comporta 2, L 8, M 18, N 32, O 32, P 18 e Q 8. Já se sabe da existência de outras camadas além dessas, mas para o nosso estudo essas são suficientes, ok? Aqui esta imagem mostra exatamente o efeito fotoelétrico. Observem. Então, quando materiais que são formados por substâncias, que são formados por moléculas, que são formados por átomos, que contêm prótons, nêutrons e elétrons, são submetidos a uma fonte de energia, esses elétrons absorvem a energia, mudam para um nível mais externo, não podem permanecer nesta camada, neste nível. O que acontece? Esse elétron retorna à sua camada de origem e emite a energia que absorveu na forma de fótons de luz,
certo? Aqui, gente, olha, eu coloquei para vocês, à medida que afasta do núcleo, aumenta a energia da camada, vocês estão vendo aqui esse elétron, né? Ele está absorvendo e emitindo energia, fazendo aí a transição eletrônica nas camadas do átomo, ok, gente? Eu ressalto outras contribuições. A matéria, ela está em constante estudo, em constante observações. E com certeza, daqui a alguns anos, novas descobertas serão realizadas. Eu destaco a de Summerfield, que comprovou que as camadas, que as raias propostas por Bohr eram formadas por raias, por subníveis, subcamadas mais finas ainda. E ele denominou essas raias, essas camadas, de subníveis de energia e utilizou 4 letras para designá-las: S, P, D e F. Numa próxima videoaula eu vou mostrar a distribuição dos elétrons nas camadas e nas subcamadas, ok? Outra contribuição foi de Louis de Broglie. Ele mostrou que o elétron tinha comportamento dual. Ora se comportava como partícula, ora se comportava como onda eletromagnética. E ainda temos a contribuição de Heisenberg com seu princípio da incerteza, afirmando que é impossível determinar ao mesmo tempo a posição e a velocidade do elétron, porque se é feita a determinação da posição, a velocidade é alterada. Feita a determinação da velocidade, a posição é alterada. Então não tem como determinar as duas coisas ao mesmo tempo. E por fim, Schrödinger, ele propôs o modelo quântico do átomo ou modelo probabilístico, colocando uma equação matemática chamada equação de onda que permite determinar a probabilidade de encontrar um elétron. E essa região de probabilidade de encontrar o elétron, ele chamou de orbital. Então, o que é orbital? É o conjunto de todas as camadas, é o conjunto de todos os níveis. E a região de maior probabilidade de encontrar o elétron está entre o núcleo e a sua camada mais externa. Segundo as equações matemáticas, no núcleo eu tenho uma probabilidade 0 de encontrar o elétron e no infinito eu tenho a probabilidade 0 de encontrar o elétron, tá? Então, o elétron está em qualquer região entre o núcleo e a camada mais externa, ok, gente? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido e, como dizia Einstein, uma mente que se abre a um novo conhecimento, a uma nova ideia, jamais volta ao seu tamanho original. Eu desejo a vocês amplitude de mente, crescimento e vamos que vamos! Beijos e até mais!